E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, leremos o livro dos Juízes, capítulo 1, agora o principal. Senhor, eis aqui a tua palavra, da minha direção necessária para vivê-la, que possamos ser instrumento do Senhor para que mais pessoas acessem a sua palavra, se assim for sua vontade. Desde já te agradecemos no precioso nome do teu Filho unigênito, Senhor nosso. Amém. Bem, temos no capítulo 1, 36 versículos, e nos diz, do versículo 1 em diante: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele, subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezer e pelejaram contra ele. E feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriat Arba, e Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. Disse Calebe: A quem derrotar Kiriat Sefer, eu a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu para ele que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Horma. Tornou ainda Judá a Gaza, e a Asquelon, e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Repetindo, versículo 18, que nos diz: Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores no vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem
que saía da cidade lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhe eles a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-San, nem os de Taanaque, nem os de Dor. Nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Repetindo o versículo 30. Zebulun não expulsou os habitantes de Quirom, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com eles sujeitos a trabalhos forçados. Repetindo o versículo 30. Zebulun não expulsou os habitantes de Quitrom, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele sujeitos a trabalhos forçados. Aser não expulsou os habitantes de Ar, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, e os de Elba, e os de Afeca, e os de Reobe. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Repetindo o versículo 32, no capítulo 1 de Juízes, que nos diz: porém os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém os de Bet-Semes e Bet-Anat foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Etes, em Aljalon e em Saar-Labim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Repetindo o versículo 36, o último versículo do capítulo 1 de Juízes, que nos diz: o limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima. Versículo 1 ao 36º compõe o capítulo 1 de Juízes, que nos fala sobre novas conquistas pelas tribos. Otoniel conquista Debir. Outras conquistas aqui são narradas também. E terras não conquistadas pelos israelitas. Temos, enfim, a narrativa inicial do livro de Juízes. Recomendo a leitura do capítulo 1 ao menos 2 vezes, para que possamos nos situar com bastante calma e no decorrer dos próximos capítulos aproveitar ainda mais as narrativas. Sobretudo essa parte inicial do versículo 1 até o 10º. Que Deus continue a nos abençoar. Sucesso. É o que desejo.